Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre o Código de Processo Penal. Essa disciplina que é maravilhosa, que eu adoro estudar. Sério, eu estudo assim, se for para estudar, eu estudo o dia inteiro essa disciplina e não me canso, porque é uma coisa que quanto mais eu vou estudando, eu vou aprendendo e vou vendo que as coisas são bem mais fáceis do que a gente imagina, né? Isso. Então, hoje, nós vamos iniciar essa disciplina de processo penal. Vamos falar sobre as primeiras considerações a respeito do Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Eu não vou ficar aqui lendo artigo com vocês, porque eu já fiz isso em alguns outros vídeos e eu vi que não deu muito certo. Acho que não é muito bom de se ver, né? Mas eu estimulo vocês ao máximo a estudarem em casa, a ler e reler a lei. Só que muito importante, além de ler a lei, é você entender o que você está lendo. Exatamente por isso que eu estou aqui, para tentar ajudar vocês de alguma forma. Então vamos lá. Começando. O artigo 1º do Código de Processo Penal, ele fala sobre o princípio da territorialidade. Significa dizer que, no Brasil, será aplicado em todo o território brasileiro o Código de Processo Penal, certo? Porém, em seus artigos, a legislação fala que, em alguns casos específicos, não será aplicado o princípio da territorialidade, ou seja, não será aplicado o Código de Processo Penal, e sim uma outra lei, que pode ser uma lei estrangeira. É o caso do diplomata, por exemplo. Se ele vier a cometer algum crime aqui no Brasil, ele não se submete à jurisdição brasileira. Ele sequer pode ser processado, certo? Ele não pode também ser preso em flagrante, porque o Brasil é signatário da Convenção de Viana e lá ficou acordado que diplomata em trabalho fora do seu país de origem, ele não poderá ser preso em flagrante, muito menos processado. Certo? Fechou? Além disso, existem outros processos, certo? Que não podem ser tramitados de acordo com o rito do Código de Processo Penal. São os crimes de militares. A Lei 9.099 não aplica o Código de Processo Penal. O ECA não aplica o Código de Processo Penal. Lei de tráfico de drogas não aplica o Código de Processo Penal. São só alguns exemplos de várias tantas coisas, né, que não se aplica o Código de Processo Penal. Mas, em regra, ele é aplicado em todo o território brasileiro. Além disso, eu quero conversar com vocês a respeito do princípio da unidade. Segundo esse princípio, o Código de Processo Penal, ele será aplicado em todo o território brasileiro. Só será um código para todo o território. Por que eu digo isso para vocês? Porque existem alguns países que não é dessa forma que é regido. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá é um código para cada federação, para cada estado da federação. É por isso que existem alguns estados que se tem a pena de morte, né? Já em outros estados, isso não é previsto. É justamente por causa dessa pluralidade de códigos penais, certo? Além disso, também tenho que falar com vocês sobre o princípio da extraterritorialidade. Significa dizer que no espaço, no alto mar e no espaço cósmico não será possível a aplicação do Código do Processo Penal, porque lá diz-se que é terra de ninguém e não será possível. Só mais uma observação com relação à aplicação do Código do Processo, no sentido de que nem sempre a lei brasileira não poderá ser aplicada em um outro estado, tá? Havendo previsão nesse outro estado e autorização para que a lei brasileira seja aplicada, mesmo em um outro país, isso será possível. Porém, não é a regra, tá?
O que mais que eu gostaria de conversar com vocês? Agora vamos falar sobre um tópico muito interessante. É o tópico da aplicação da lei processual no tempo. Está lá no artigo 2º do Código de Processo Penal. Diz que, vou ler o artigo para vocês. A lei processual penal aplica-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Significa dizer que existe um princípio que se chama assim, isolamento dos atos processuais. Ou seja, existe uma lei A, porém surgiu uma lei B. Essa lei B, ela é mais maléfica para o réu do que a lei A. E aí, o que é que acontece? Essa lei será aplicada de imediato ou permanece a aplicação da lei A? Nesse caso, a lei A, mesmo sendo mais maléfica para o réu, ela será aplicada de imediato. Outro ponto, a lei processual penal, ela não retroage para beneficiar o réu. Isso não é possível. Só é possível lá no Código Penal. Aqui na lei processual não é possível, tá? Agora eu gostaria de falar uma observação para vocês. Com relação às leis híbridas, certo? As leis híbridas, elas falam tanto de matéria penal, material, quanto de matéria processual. E aí, como é que fica essa questão da lei híbrida no surgimento de uma lei nova? E essa lei nova sendo lei híbrida, como é que fica a situação? É o seguinte, em caso de lei híbrida, obrigatoriamente, se for mais benéfico para o réu, ela terá que retroagir, porque ela também fala de direito material. E como fica a questão dos recursos? Em caso de existência de lei nova, aí é o seguinte, na decisão do juiz, ele tem que obrigatoriamente se pautar com a lei atual, certo? Ou seja, existindo uma causa onde uma das partes veio a se prejudicar com a decisão do juiz e tem interesse em recorrer, recorrendo, surgindo uma lei nova, o juiz obrigatoriamente ele terá que dar a sua decisão de acordo com a lei nova, mesmo que já tenha se feito o protocolo desse recurso, entendeu? Então tem que prestar essas questões aí, porque isso aí é fácil, né? Cair em prova, muito fácil. Então é isso, gente, que eu gostaria de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!